as pessoas vão se aposentar? Eu acho que quando a gente fala de aposentadoria no sentido tradicional, ou seja, não estamos falando do cara que quer abrir startup, quer ficar rico e quer se aposentar porque ganha muito dinheiro, né? Quando a gente fala de aposentadoria tradicional, eu acho que não. Porque esta conta não vai fechar cada vez mais. O que acontece hoje quando a gente analisa como é que funciona o mecanismo da aposentadoria? Você tem uma quantidade de pessoas que trabalham e pagam para fomentar esse sistema. A gente pega uma parte do valor do imposto, do salário, não importa, dessa pessoa, para fomentar esse sistema de aposentadoria. E você tem uma parte das pessoas que não trabalha, a maioria porque está numa idade avançada, alguns porque tiveram algum problema físico, mas enfim. Tem uma parte de pessoas que não trabalham, que são sustentadas por essa galera aqui. Né? O que aconteceu, e por isso que a gente teve uma reforma, né, nesse sistema há pouco tempo. A quantidade de pessoas aqui não cresceu muito e a quantidade de pessoas aqui cresceu muito, porque a partir do momento que você se aposenta com uma idade e você passa a viver muito mais tempo, essa quantidade de pessoas cresce muito mais. Quando a gente olha para os próximos anos, você tem uma população envelhecendo muito, você tem a taxa de natalidade diminuindo. Então, isto aqui está diminuindo, isso aqui está crescendo. Você tem novas tecnologias tirando emprego. Então, todos os cenários que a gente vê esse sistema cada vez mais inviável. A ponto de que não vai adiantar em algum momento a gente fazer novas reformas. A conta não vai fechar. Então, a gente precisa revolucionar a educação, a gente precisa fomentar o empreendedorismo, a gente precisa talvez discutir renda básica universal. Então tem uma série de questões, mas quando a gente olha no sistema de aposentadoria no longo prazo, sua filha está com 16, ela vai se aposenta com quantos anos? 65, né? Não é 50 Formalmente, né? Pensa Tem daqui 50 50 anos como vai estar o cenário. Entende? Não consigo imaginar nada, né? Então, 50 anos. Não, mas essa é uma provocação que eu acho que é legal pelo seguinte, eu vi uma vez nessas caixinhas de Instagram alguém revoltado com isso. Uma aluna me perguntou, o que você recomenda para uma jovem senhora de 21 anos? Eu falei, primeiro muda a mentalidade, porque se você já se acha senhora com 29, tem alguma coisa muito errada aí. Rever o conceito. Por outro lado, a gente tem um mercado de trabalho que olha para alguém de 50 como velho, né? A gente tem uma série de profissões que mudaram ao longo desses 30, 40 anos e que quando você se formou lá atrás, você aprendeu coisas que já não se aplicam mais e você não foi necessariamente treinado para desaprender e reaprender ao longo da vida mais de uma vez. Eu me lembro quando eu estava no colegial, e isso foi em 1997, alguns professores já diziam, olha, você vai ter provavelmente 2 ou 3 profissões ao longo da sua carreira. Hoje, com 44, eu tenho nítido que eu já tive 2 e estou inventando a terceira, porque o que eu sabia fazer tecnicamente até alguns anos atrás já não se aplica mais. E essa questão da natalidade. Eu tenho 18 primos e primas. Meus filhos não têm primos. Então, assim, meu pai tem 3 irmãs, minha mãe tem 5 e um que faleceu na infância. Todos eles tiveram 2, 3 filhos. Do segundo casamento do meu avô, eu tenho 3 meio-tios. Então, tinha muita criança em volta. Meus filhos têm um ou outro e olha lá. Né? E essa taxa só vai diminuir. Metade dos meus amigos de colegial não tem filhos. Então, de uma geração para outra, isso na época que a geração mudava a cada 25 anos. Né? Agora, a cada 5 anos, já se fala numa geração nova. Então, tudo isso está mudando demais, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem essa visão de longo prazo. O que você falou do objetivo. Né? No outro podcast eu estava com a camiseta Siga a porra do plano, que eu falo que você precisa ter um plano e você precisa seguir o plano. Né? Então entender, eu abordo muito isso com a Carolina. Filha, quais são as habilidades que não vão mudar? Saber falar 2, 3, 4 idiomas não vai mudar. As pessoas sempre vão falar idiomas. Entender 2, 3 culturas diferentes não vai mudar. Inteligência emocional não vai mudar. Cuidar da saúde não vai mudar. Relacionamentos interpessoais não vão mudar. Né? A gente pode achar superficial ou não o livro lá do Dale Carnegie, do fazer amigos e influenciar pessoas, mas aquelas habilidades
interpessoais ali, elas não vão mudar. Daqui 100 anos vão ser a mesma. É isso que eu espero do livro, cara. Que as pessoas leiam e falem o que eu acho que faltou aqui, o que eu não concordo, o que eu concordo, para fomentar essa discussão de pensamento no longo prazo. Agora, voltando para a aposentadoria, acho que você também... Uma das coisas que a gente já falou aqui, como é que as empresas vão ter que lidar com isso? Né? Elas vão ter que mudar, e não vai ser do dia para a noite. Então, elas já deveriam estar muito preocupadas em diversidade também no aspecto de idade. Né? Também deveriam estar muito preocupadas em como é que eu faço skill e upskill das pessoas de mais idade. Então, acho que são muitas questões que a gente precisa trabalhar no ponto de vista sociedade, ponto de vista empresarial e tudo mais, para estar olhando para esse futuro. Mas do ponto de vista de empresa, isso faz sentido para empresas familiares, porque a máquina quer deixar um legado e pensa no longo prazo. No ponto de vista de empresas da iniciativa privada, empresas abertas, aí a mecânica não favorece isso. Então, esses caras vão ter que se adaptar por necessidade, mas porque eles vão entender que isso vai ter outras pressões, como essa de puta, não tô conseguindo contratar gente. Ou a sociedade está me cobrando agora, além da diversidade de gênero, de etnia, etc. E tal, também está cobrando de etarismo, enfim. Então esse mecanismo é um pouco mais complicado.